Perdão que me passei no horário aí. Enfim, né? Acho que ficou claro aí o que estava sendo dito. A gente utiliza da tensão de von Mises para o critério multiaxial, né? Aplicando os coeficientes de segurança aí, os coeficientes de concentrador de tensões adequados. O livro fala mais algumas coisinhas, tá? Isso aqui eu fiz no meu TCC. Eu fiz isso aqui no meu TCC, que é uma contagem de ciclos. Cadê aqui o Rainflow? Tá, contagem de ciclos. E aí você calcula quanto cada ciclo gerou de dano. Quando a gente tem um carregamento aleatório dessa maneira aqui, ó, né, a gente poderia pensar num ciclo grande e vários ciclos pequenininhos. Né? É mais ou menos isso que o Rainflow faz, e aí calcula qual é o dano de cada amplitude de ciclo. Né? É bem interessante. Com fadiga de superfície, né, a gente vai ver isso nas engrenagens. Tá? O que eu quero começar com vocês já é agora começar nosso curso de elementos e máquinas, tá? Estudando os componentes propriamente ditos. Então, tudo até agora foi uma introdução, tá? Para a gente começar a estudar os componentes. Tanto que você olhar no Shigley, no capítulo 7, ele troca de capítulo, mas ele diz, ó, agora a gente começa uma nova encrenca, tá? E aí começa com um componente talvez mais comuns em máquinas, que são os shafts. Shafts são eixos. Tá? Eixos. Né? Eixos. Deixa eu fazer um eixo aqui para nós visualizar. Né? Eixos. Eixos são responsáveis para a condução de movimento. Por isso que eles são muito úteis em máquinas. Então, eu vou conduzir o movimento dessa engrenagem para essa engrenagem, desta polia para esse ventilador, certo? Conduzir o movimento resistindo aos esforços de flexão e torção, basicamente. Flexão e torção, basicamente. Pode ter outros esforços? Pode. Mas na base, na raiz do negócio, a gente tem flexão e tem torção. Tá? Para isso, então, a gente vai ter as nossas engrenagens, nossos componentes, e esse xizinho representa os rolamentos. Tá? Aqui eu tenho um rolamento, né? Rolamento cônico de rolos, em cima e embaixo. Tá? Aqui eu tenho uma coroa e um sem fim. Né? Então, aqui, esse sem fim está movimentando a coroa e está transmitindo o movimento para a parte de baixo do eixo. Então, isso, máquinas grandes, máquinas pequenas, né? Enfim, você sempre tem um eixo ali utilizado no seu material. Como é que a gente dimensiona esse eixo? Tá? Então, aqui é a primeira noção de engenharia. Primeiro nó no cérebro da engenharia. A deformação, a deflexão, o quanto meu eixo vai fletir, não é controlado pelo material. Vírgula. Com exceção do módulo da cidade. O que eu quero dizer? Quero dizer que se você tiver um eixo de 1000 e polenta, né, 1008, 1009, 1010, 1006, 1020, e um eixo de 4140 temperado revenido, sei lá, ou um 82, 8220, 8620, acho que é, sei lá, um eixo
nobre, de material nobre, cementado, nitretado a plasma, com cobertura de titânio e por aí vai. E um eixo 1020, quando vocês aplicar ele, o mesmo carregamento, a deflexão, o quanto o eixo vai ceder, é muito semelhante. Tá? É muito semelhante. A variação é muito pequena. Por quê? Porque essa deflexão ela vai depender da geometria e do módulo de elasticidade. Tá? E o módulo de elasticidade está relacionado com uma força de interação atômica entre os átomos. Então, como o teu aço, falando de aços, né? Como o teu aço é composto basicamente de ferro, tá? A interação entre os átomos de ferro não muda de você ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos de carbono, um pouquinho mais, um pouquinho menos de cromo, de molibdênio, de vanádio, por aí vai. Não muda significativamente. Então, a deflexão vai ser igual. A deflexão é importante porque a gente falou isso já, né? A deflexão da noção de rigidez. De rigidez. A tensão. Bom, se você tiver um eixo de alumínio e um eixo de aço, aí muda um pouquinho a história. Tá? Porque o módulo de cidade muda e aí você vai ter deflexões diferentes de um eixo do outro eixo. Tá? Mas sendo de aço ou de alumínio, enfim, um alumínio nobre para o alumínio mais simples não vai variar. Do aço nobre para o aço mais simples não vai variar. Talvez o alumínio varie por causa da questão do encroamento, tá? Mas enfim. A tensão é controlada pela geometria e não pelo material. Tá certo isso, professor? A tensão é controlada pela geometria e não pelo material. Olha só. Vamos calcular a tensão. Tem uma caneta aqui. Vou trazer só o computador mais perto aqui. Vou fazer pelo quadro mesmo, se bom que... Peraí. Eu vou abrir o Shigley aqui agora no meu computador. Para a gente comprovar essas duas colocações. Capítulo 4. Como é que a gente calcula a deflexão? Para isso que ele pediu. E agora, como é que eu vou lembrar? Desligo. Alguém lembra aí como é que calcula a deflexão? Vou abrir uma janelinha aqui no meu computador. A deflexão a gente calcula por aqui, ó. Tabela A9, tá? E esse Y é a deflexão para esse tipo de viga. Vamos pegar uma viga bem apoiada aqui. Vou pegar essa aqui, a mais simples possível. Viga em balanço, carregamento aqui. Tá? Y igual FL ao cubo sobre 3EI. Onde é que entra o material? No E. Se para aços o E não varia, o Y não vai variar. O Y não vai variar. Tá? Ele já me dá um momento. Tá? Momento máximo. Não, aqui está o momento máximo. Força vezes a distância. Beleza. E a tensão? Como é que eu calculo a tensão? Tensão MY sobre I. Errei até. Tensão Y sobre I. Para eixos, a gente já tinha falado isso, né? Isso vai ficar 32 M sobre I D ao cubo. Tá? Vai fazer essa dedução
Podemos fazer agora também. Não sei se dá para ver ele no quadro, para o pessoal fica muito longe, muito ruim para vocês. Vou jogar aqui na minha câmera, pelo menos. Assim. Ué, por que aparece essa janelinha? Sai fora. Deixa eu falar aqui. Tá grandão aí. Para eixos. Momento de inércia de um cilindro, dá para ver, é π d na quarta sobre 64. E o y, o que é o y? O y na tensão, ou na literatura, na definição, é a distância da linha neutra até o ponto de análise. Se eu quero analisar o ponto de máximo, esse y vai ser igual ao raio, diâmetro sobre 2. E o momento de inércia para eixos, π d na quarta sobre 64. Então, eu simplifico 2 com 64, fica 32m sobre π, esse d eu corto com esse d ao cubo. Essa simplificação I por Y, tá? Eu fiz aqui ela automática, mas ela é muito utilizada na engenharia. Os engenheiros mais antigos utilizam muito esse I por Y e chamam isso de W. I por Y. E aí a tensão fica M sobre W. Só colocando uma adendo. Acho que eu já tinha falado isso, mas enfim. M sobre W. Tá? Então, até se vocês olharem lá na Gerdau, no catálogo de perfil I, acho que tem até um aqui na minha área de trabalho. Tabela de bitolas, ó. Eu estava usando isso esses dias. E não organizei minha área de trabalho. A perfis I Gerdau. Aí. Só que a unidade de engenheiro civil é centímetro ao cubo. Mas tudo bem. Então aqui tem o tamanho, né, as dimensões, enfim. Tá? E eu tenho aqui ó, o momento de inércia e ele já me diz o W. O que é o W? É o I dividido pelo Y. Certo? Por que é interessante eu conhecer o W? Porque ele me dá uma relação direta com a tensão. Já o I, eu tenho que comparar, ele não me dá direto, né? Eu tenho que considerar o I e o Y para ter ideia da tensão. Já o W não. Ah, para que usa o I? O I utiliza para calcular a deflexão. Vou aqui meu elementos de máquinas. Olha aí, ó. Aqui na deflexão aparece o I. Tá? Aparece o I. Isso não tá. Esse Y não é mesmo do outro Y. Esse Y é esse Y aqui, ó. Esse Y aqui, ó. Tá? Da deflexão. E o outro Y, que é esse que está no meu quadro, é a distância da linha neutra até o ponto de análise. Tem que dar só essa interpretação aí de variáveis. Onde é que eu estava? Perdi? Não, esse aqui já foi. Será que eu fechei? Capítulo 7. Não, está aqui. Tá? Então, olha, na minha fórmula de tensão que está no quadro aqui, 32m πd ao cubo. Não entra material. Ou seja,
Ou seja, eu posso calcular para qualquer material e depois definir o material. Tá? Posso calcular para qualquer material e depois definir o material. Né? Ou, se eu quiser considerar a resistência, tá? Eu tenho que relacionar primeiro a resistência com a tensão para depois encontrar as propriedades geométricas do eixo. Tá? Mais ou menos o giro. Mais ou menos esse é o giro que a gente vai fazer. Então, avaliando, tá, essas três afirmações, avaliando essas três afirmações, a gente chega à seguinte conclusão. Eixos grandes, enfim, eixos, tá? Por questões de custo, não vale a pena usar um material muito nobre. Não vale a pena usar um material muito nobre. Vale a pena temperar e revinir quando é desejado uma superfície dura. Né? Então, a dureza superficial desejada quando o eixo é uma superfície de rolagem. Alguma coisa está rolando no eixo. Propriedades de fadiga não são tão beneficiadas por um aço de alta liga ou com tratamento térmico. Então, assim, para você trabalhar de forma econômica, o que você vai selecionar? Materiais trefilados a frio para diâmetros menor que 3 polegadas, ou seja, 75 milímetros, e laminados a quente para maior tamanho, né? Só que você vai ter que usinar ele na sua totalidade. Porque você, na laminagem, tá? no item laminado a quente, você tem uma rugosidade que reduz a vida em fadiga. Então, por isso que está ali, ó, totalmente usinado. Tá? Ah, professor, o pessoal quer trocar trefilado para laminado, vai reduzir a resistência? Vai. Tá? Ah, mas as propriedades são as mesmas, mas vai reduzir a resistência e a fadiga. Tá? Isso não tem o que não reduzir. Se ele for totalmente usinado, talvez não, mas aí você vai ter custo. Tá? Outro custo que aparece no item laminado é custo de usinagem. Porque o material trafilado ele vem com uma circularidade melhor. Quando você vai usinar, você bota a ferramenta lá, usinar o eixo. Tá? Se o eixo base trafilado está com uma circularidade mais refinada, o que acontece? Você tem menos vibração na tua ferramenta de usinagem. Se teu eixo está ovalado, como é um eixo laminado, tá? No início da usinagem você vai, a cada volta, né, que o eixo ovalado bate na ferramenta, você tem impacto lá na tua ferramenta de usinagem. Então isso, você vai precisar de uma ferramenta mais tenaz e vai gastar mais em usinagem, enfim. Então, sempre que vocês conseguirem usar materiais trefilados para eixos, melhor. São com material de resistência e com menor custo de fabricação. Podendo deixar em alguma parte do eixo ele sem usinagem. Sem usinagem. E aí tem outra dica de custos. Se você tem baixa produção para fazer poucos eixos, tá? Ou sei lá, 100 eixos por mês, e você vai comprar material de mercado, material trifilado, enfim, o custo está relacionado com o material base, tá? Obviamente, e quanto menos você usinar, melhor. Quanto menos material você remover do eixo, mais barato o teu eixo vai ficar. Então não adianta você calcular o eixo de dimensão mínima para você ter toda a seção, né? Todas as seções bem dimensionadas na dimensão mínima possível de resistência. Você vai jogar dinheiro fora. Vai ficar um produto
claro, bem dimensionadinho, né? Mas talvez um pouco mais fraco, menos rígido, tá? E com um custo maior, certo? Então, para baixa produção tem esse quesito. Você, claro, tem que encontrar o mínimo externo possível e dali no teu projeto desenhar o eixo para quanto menos usinagem, melhor. Se você tem alta produção, tá? 10 mil, 100 mil eixos por mês, sei lá, aí é comum você forjar ou fundir o eixo base. Aí sim, quanto mais bem dimensionado o eixo, melhor. Tá? Porque tanto forjado quanto fundido você paga por quilo, por massa fundida, né? Por massa forjada. Tá? Então, quanto mais otimizado for teu eixo, melhor. Tá? Quando você for fazer o projeto, qual que é outra dica? Você tem que visualizar, desenhar qual vai ser a distribuição dos teus componentes. Tá? Aqui é onde você ganha projeto. Porque isso aqui vai variar bastante, isso aqui vai impactar em todo o resto. Tá? Em todo o resto. Então, se você sair mal daqui, é uma encrenca. Né? Cargas axiais, quando tem, você tem que prestar atenção no início do projeto também. Tá? Para fornecer transmissão e torque, montagem e desmontagem é outro quesito que é fácil, mas dependendo do projeto, tem alguma outra coisinha que complica bastante a montagem e desmontagem, né? Pode aumentar o custo do teu projeto em questão. Por exemplo, aqui a gente vê, ó, distribuição axial, tá? Então aqui se optou por utilizar uma viga biapoiada, ó, 2 cargas e os apoios nas 2 extremidades, beleza? E aí, olha só, para mim conseguir montar e desmontar esse eixo, ele foi adicionado um hub aqui, um cubo. Tá? Foi adicionado um cubo aí para você conseguir montar a engrenagem central. Se você tivesse moldado ele um pouquinho diferente, talvez você conseguiria de uma forma mais eficiente. Tá? E aqui utilizou-se uma viga, apoio. O fan, que é o ventilador, não gera flexão, gera só torção. Tá? Como é que você sabe isso, professor? Ora, eu tenho um ventilador, eu não tenho nenhuma força atuando em somente um sentido. Né? O ventilador está aqui, ele está rotacionando, existe uma força centrífuga, mas é bem baixa. Né? Talvez o peso do ventilador, mas assim, comparado à resistência do eixo, o peso pode ser desprezível, né? Ou muito baixo. Tá? Então, no ventilador eu tenho transmissão de torção. E na polia, eu tenho torção, mas eu tenho uma flexão muito grande. Porque a polia ela tem que estar tracionada. Né? Você tem que aplicar uma tensão e tensionar a polia. E essa tensão vai gerar uma flexão no teu eixo. Então, a parte flexão está em balanço, tá? E o ventilador é na parte apoiada do eixo. Tá? Esse mesmo eixo eu poderia botar os 2 rolamentos no centro aqui, ó. Tá? Os 2 rolamentos no centro, de um lado a polia e do outro lado o ventilador. Talvez é lógico isso para vocês ou não. Mas então por que a gente não botou um maior esforço no apoio? Porque essa polia eu tenho que dar manutenção, montar e desmontar ela. Então, se ela está em balanço, fica fácil de eu jogar a polia e tirar fora. Né? Se ela está entre dois rolamentos, para mim montar essa polia, eu vou ter que desmontar meu eixo, montar a polia, depois montar meu eixo novamente. Tá? Não sei se isso é lógico para vocês ou não. Cargas axiais. Tá. Em geral, é melhor ter um mancal. Tá? Então, a tua carga axial vai ser dimensionada para um rolamento absorver ela. Tá? Porque o rolamento
quando a gente for lá no capítulo 10, né, estudar rolamentos, os rolamentos eles absorvem esses cônicos, né? Os cônicos eles absorvem num sentido a carga, no outro não. Então a gente dimensiona para que um rolamento absorva a carga e que essa carga seja transportada por ressaltos no eixo. Tá? Por ressaltos no eixo. Aqui a máquina da direita, olha, é um cortador de grama, se não estou enganado. Tá? Aqui tem a polia. E as minhas cargas axiais estão nesse eixo aqui, ó, de baixo para cima. Né? Quando passa em pedra, quando passa em qualquer coisa aí, você vai ter carga axial, né? De baixo para cima. Então, olha, existe um ressalto no eixo. Essa carga axial vai ser transmitida direto a esse ressalto. Tá? E esse ressalto vai entrar em contato com o rolamento. E o rolamento vai entrar em contato com a carcaça que, olha lá, tem outro ressalto. Tem outro ressalto para absorver a carga axial. Tá? Então, sempre que você tiver a carga axial, evite chavetas, pinos e tudo mais. Se você puder fazer um ressalto para absorver essa carga, melhor. Tá? Eu tenho uma engrenagem cônica. A engrenagem cônica gera uma força axial nesse sentido, nesse eixo da direita aqui, ó. Tá? Então, pá. E aí você tem o ressalto aqui também apoiando, né, fazendo esse apoio da força axial. E aqui embaixo a mesma ideia. Mesma ideia. Para transmitir torques, né? O que eu posso utilizar? Chavetas, estrias, parafusos, pinos, ajustes de pressão, que a gente viu lá no capítulo 3, se não estou enganado, lá no início da aula, né, a gente usou as tolerâncias ISO, né, que são os ajustes de pressão. E ajustes cônicos, né, como as máquinas fresadoras aí. Isso aqui a gente vai estudar no final do capítulo, a gente vai calcular alguma coisinha disso aí. E montagem e desmontagem, né? Então, a fabricação, aí, o meu projeto de eixo tem que permitir o caminho, tá? Um caminho para a desmontagem do rolamento. Tá? Então, aqui a gente tem duas condições. Uma carcaça, as duas com a carcaça central. Mas, enfim, para mim desmontar esse eixo, olha, eu vou ter que bater ele nesse sentido para arrancar esse rolamento, tem que tirar a tampa, bater nesse sentido para arrancar o rolamento. Tá? E depois esse outro rolamento vai ter que sair para o sentido contrário. Isso é ruim. Tá? Isso não é ruim. Seria mais interessante você ter uma figura 7.6, onde tudo sai para o mesmo lado. Você bate aqui na ponta desse eixo, tá? Esse eixo empurra o rolamento para fora, tá? E aí, olha, aqui, quando você bater, você também vai tirar o rolamento no mesmo sentido, não precisa nada puxando o rolamento. Então, seria mais interessante, né, o rolamento deslizar para o mesmo lado aí do eixo. Facilita a montagem. Tá? Ele tem uma montagem por rosca ou por chaveta. Embaixo tem uma chaveta aqui, ó. Também é muito utilizado para eixos, né? Montagem e desmontagem de eixos. Como que a gente dimensiona um eixo? A gente dimensiona calculando as tensões. Aonde a gente calcula as tensões? No eixo inteiro, pode ser. Mas, para você sofrer menos, você tem que ficar atento na casquinha, tá? Não precisa calcular o meiolo do eixo. Se ele romper, ele vai sempre romper na superfície. Tá? Então, não precisa de todo o eixo, a gente vai avaliar só as tensões da superfície do eixo. Tá? Aonde o momento é máximo, o momento de flexão é máximo, e onde há torque e onde há concentrador de tensão. Então, esses pontos eu vou ter que avaliar pontualmente, tá? O resto do eixo não preciso calcular de milímetro em milímetro a tensão, né? Eu vou calcular nesses pontos e o resto do projeto vocês vão ver que ele já vai automaticamente fluir. Tá? Na prática, deixa eu ver se fala isso em um lugar. Deixa eu ver se tem uma imagem de eixo para mostrar para vocês aqui. Na prática,
o meu eixo, a maior tensão do meu eixo está no centro. Na verdade, você tem que avaliar, né? Se é um eixo biapoiado, ó, rolamento, rolamento, engrenagem, engrenagem. Tá? Então, se você fizer um diagrama de corpo livre, aqui diagrama de momento fletor, você vai ver que o momento máximo está em algum lugar próximo ao centro. Então, o que você faz com o projetista? Você deixa o diâmetro maior na posição de maior momento, certo? E vai escalonando daqui para fora da montagem, escalonando os diâmetros. Então, você vai dimensionar o D4, que vai ser o diâmetro base do teu material, certo? E dali você vai reduzindo os diâmetros conforme o projeto demanda, né? Conforme a distribuição dos componentes, né, os rolamentos e tudo mais vai demandando. E olha, fazendo assim, você já garante uma montagem. Tá? Já garante a montagem do eixo. Porque a engrenagem consegue montar do lado de cá, a engrenagem 3. A engrenagem 4, o gear 4, consegue montar do outro lado. Né? Os dois rolamentos você consegue montar né, de fora para dentro. Você não precisa de nenhum componente para possibilitar a montagem. Então, na prática, é mais ou menos isso que a gente define, né? O maior diâmetro no centro, e depois você vai afinando. E para encontrar esse maior diâmetro no centro, a gente utiliza de equações prontas. Tá? Equações prontas. De onde é que vem essas equações prontas? Elas vêm das teorias de falha. Então, um eixo, a gente sempre dimensiona, é forte, né? Mas um eixo a gente dimensiona para a vida infinita. A gente fez alguns cálculos aí nas aulas passadas, né? Que uma rotação ali de acima de 300 RPM já te dá uma vida infinita muito rápido. Né? Em poucas horas, poucas mil horas, você já tem os 1 milhão de ciclos, né? Ou 10 milhões de ciclos que a literatura atual demanda, enfim, que é a nossa vida infinita. Tá? Então, normalmente você dimensiona, não, sempre, quase sempre, 99,9% dos casos de eixos, você dimensiona ele para ser vida infinita. E bota os outros componentes como fusíveis, né? As chavetas, enfim. E engrenagens, a gente vai calcular engrenagens lá no capítulo 13, mas engrenagem você tem contato. Aí o contato dificulta a vida infinita, tanto a engrenagem quanto o rolamento. Como você tem materiais atritando e em contato, tá? Então esse atrito sempre vai arrancar uma limalhazinha de material e vai gerar um desgaste. Isso é difícil de você definir. Tá? Então, engrenagens, rolamentos, você tem vida finita. Mas eixos a gente dimensiona para uma vida infinita. A máquina nunca vai precisar trocar um eixo. Então, como a vida é infinita, a gente não se preocupa em calcular lá na fadiga aquele A e B. A gente só se preocupa em calcular o SE, né? E aí vai aplicar o critério de Goodman para corrigir as tensões axiais e as tensões médias. Tá? Tensões axiais e tensões médias. Então, vamos lá. Na teoria, sigma, as tensões axiais, são KF, MC sobre I, a nossa tensão de flexão alternada. E nossa tensão alternada de cisalhamento, TR sobre J. Então, aqui eu falei de flexão, tem a de torção, que é essa equaçãozinha aqui. Tá? Tensão alternada, tensão de cisalhamento alternada. Tensão média e tensão de cisalhamento média. Tá? Para eixos, conforme a gente fez aqui atrás, ó,
o MC sobre o MY sobre, ele usa C para usar Y, é mais inteligente que eu, o livro. Então aqui fica 32M sobre πd ao cubo, a gente calculou aqui. Tá? E o cisalhamento, ao invés de 32, fica 16. Fica metade da resistência. 16, metade não. O I é metade, o J é igual a metade do I, né? Por isso que fica a metade, 32 para 16, para isso. Tensão alternada e tensão média. Como a gente viu ali no final do capítulo 6, a gente vai calcular a tensão de von Mises, alternada e média, né? Como é que a gente calcula a tensão de von Mises? Vamos lá para o capítulo 5. Tempo? 4 minutos? Vou fazer um intervalinho, tá, pessoal? 8h30. Vai acabar aqui 8h25. Vou fazer até umas 9 horas, pode ser até 9, meia hora de intervalo. Vai querer mais? Não, tá bom. Falou de tensão de von Mises. Por aqui. Morculo, Mor. Octaedro, von Mises. Aqui, ó. Tensão de von Mises. Tá? Como a gente vai calcular na superfície e não no meio, a gente já vai direto, tá? Direto para o estado plano de tensões, que é essa equação aqui, ó. 5, 15. 5, 15. Então, a tensão de von Mises, o que que ela é? É a tensão x ao quadrado tá? Podia ter feito diferente. Vou fazer assim que fica mais fácil. Tensão x ao quadrado. Nem podia ser, dar uma desperta. Tensão x ao quadrado. Não tenho tensão y no meu eixo. Tá? Depois do intervalo a gente pode cavocar um pouco mais em relação a isso. Eu tenho eixo, eu tenho flexão. Essa flexão sempre vai gerar tensões longitudinais. Tá? Não vou considerar tensões de amassamento no meu eixo. Tá? Então, sempre tensões longitudinais, tensão x. Tensão y, vou considerar sempre nula. Zero esse termo, mais 3 cisalhamento ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Também a tensão de von Mises alternada e média. Lembra que a gente olhou lá no capítulo 6, né? Que eu precisava, quando eu tenho fadiga multiaxial, calcular a alternada e a média separadamente. Tá? Aplicando os fatores KF adequadamente. E aí, utilizo, encontrando tensão alternada e média, utilizo o critério de Goodman. Qual é o critério de Goodman? Para a vida infinita já. Tá? Onde é que eu vou encontrar isso, professor? De onde é que saiu essa coisa? Vamos lá no capítulo 7, ó. 6, perdão, fadiga. É quando a gente estudou Goodman. Mas para o final do capítulo aqui. Não. Não, então para o final, assim. Goodman. Esse aqui, ó. Goodman. Ali, ó. Sigma A sobre SE, sigma M sobre SUT. Vamos ver como é que ficou lá a nossa. Vou puxar esse aqui também. Capítulo 7. Olha, ó. Vendo? Mesma equaçãozinha aqui e um sobre N aqui, ó. Tá, então ele puxou de lá. E o sigma A, ele vai usar o que ele calculou aqui, ó. Toda essa tripa aqui. E o sigma M, tudo que ele calculou, toda aquela tripa, ó. E aí, com essa equação cheia, a gente tem duas equações poderosas. Vai acabar meu tempo, vamos para o intervalo, depois a gente volta. Que é a 7.7 e a 7.8. Tá? Uma eu calculo o coeficiente de segurança e outra eu calculo o diâmetro.
do eixo. Né? Então, olha